A palavra de Deus, em Apocalipse 1:4, nos diz que Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Nós temos estudado o livro de Apocalipse na série O Fim dos Tempos, que é uma das séries apresentadas aqui no canal. Não deixe de participar, pois o seu coração será repleto de paz e esperança. Note o que este versículo nos afirma. Uma testemunha é alguém que pode dar veracidade da verdade que tem experimentado. E tem o conhecimento de um fato e pode dar informação concernente a ele. O testemunho de Cristo é fiel e podemos confiar em sua palavra, pois ele é a verdade encarnada. Ele mesmo afirmou ser a vida, o caminho e a verdade. E em determinada ocasião, Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade que liberta. Ele é o Salvador. Portanto, ele é fiel no sentido de que é alguém em cujo testemunho pode haver total confiança. Ele foi a testemunha fiel de toda a vontade de Deus antes de sua morte, na sua morte, e permanecerá fiel para sempre. E o texto nos diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Primogênito, dentro da Bíblia, é aplicado para designar o primeiro filho de um casal. Na cultura judaica, esse primeiro filho recebia até mesmo uma porção a mais de herança, pois tinha a responsabilidade de substituir o pai na liderança da família. Esse é o significado mais usual da expressão primogênito. Primogênito, de entre os mortos, aponta não para o nascimento humano, para um primeiro filho morto de um casal, mas para Cristo como o primeiro de entre os mortos a vencer a morte. O foco aqui é na ressurreição de Jesus, na vitória dele sobre a morte, que abriu caminho para a nossa vitória também. Daí ser chamado de primogênito de entre os mortos, indicando que outros também venceriam. Esses outros somos nós, aqueles que cremos no seu nome. Ele foi o primeiro a realizar tal obra, teve a primazia nisso, como em todas as coisas. Jesus destruiu esse inimigo que é chamado na Bíblia de o último inimigo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios 15, versículo 26. Ele ressuscitou dos mortos, como os primeiros frutos daqueles que dormiam. E agora tem todo o poder no céu e na terra. E é por isso que podemos nos alegrar sem medo, pois se ele foi capaz de vencer a própria morte, é porque ele venceu plenamente cada etapa de sua missão. E vindo em forma humana, nos trouxe a esperança de que junto dele, também, como ele, seremos cada um, a seu tempo, vitoriosos sobre a morte que virá sobre nós. E o texto também nos diz que Jesus é o príncipe dos reis da terra. Ele tem sobre todos os reis da terra a preeminência que os reis têm sobre os seus súditos. Ele é o governante dos governantes. Em Apocalipse 17:14 e 19:16, o mesmo pensamento é expresso ao dizer que ele é o rei dos reis. Sim, ele é aqui chamado de príncipe, mas aos poucos ele ouve seu título de rei. Sim, rei dos reis e senhor dos senhores. Nenhuma linguagem poderia denotar de maneira mais sublime seu caráter exaltado ou sua supremacia. E a frase os reis da terra significa seu poder e multidão, e também a natureza de seu reino. Os reis da terra têm poder limitado, pois nenhuma criatura, muito menos um homem pecador, pode carregar o título de rei em um sentido absoluto diante dos olhos de Deus. No entanto, Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores, demonstrando o seu poder absoluto sobre o universo, a sua ilimitada glória e autoridade sobre toda a criação que fora criada por ele mesmo. Não se esqueça jamais de que as Escrituras afirmam que Jesus é o Verbo e que este Verbo estava com Deus e este Verbo era Deus e que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Que a certeza de que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos traga paz ao seu coração, sobretudo neste momento de tantas incertezas, que pode nos trazer a impressão de que tudo está fora de controle. Não. A cruz está vazia, a tumba está vazia, mas o trono não. Jesus reina. E se você crê nisso, o seu coração jamais ficará vazio. Ele é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos
e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu convido você a fazer das palavras do Salmo 46, escrito pelo rei Davi, há milhares de anos atrás, a sua oração neste dia. O Salmo 46 expressa muito bem o momento em que estamos vivendo e como devemos nos posicionar diante de Deus. Ele é chamado também de o Salmo de Lutero, porque o reformador cantava este salmo nas horas de aflição e o parafraseou no hino Castelo Forte. O salmo é um hino que fala da segurança que o povo de Deus pode desfrutar em meio ao caos deste mundo. Olha comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará. Já ao romper da manhã, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.